Bom dia, graça e paz sejam multiplicadas nas nossas vidas, que bênção esse encontro aqui. Acredito, do coração de Deus, Ele organizou, para não somente a base aqui do ministério, mas esse alcance do mundo, dessa ferramenta tão poderosa que tem sido o Ministério Verbo da Vida e a visão que Deus confiou inicialmente ao pastor Band e estar tendo uma boa continuidade através da liderança do apóstolo, da diretoria e de toda a massa que faz parte desta visão. Nós não somos os únicos, Eu gosto de celebrar o corpo de Cristo, aonde quer que tenha um filho de Deus é o nosso irmão, e nós oramos para a sua edificação, mas Deus nos confiou uma visão. E esta é a nossa parte da responsabilidade. Se nós fizermos bem a nossa parte, nós vamos ajudar os outros. Vamos ser uma bênção e pavimentar. É o que está no coração de Deus, que celebra a unidade. Quando o apóstolo falou sobre a oportunidade de estar ministrando nessa manhã, normalmente a gente fica primeiro nervoso, Talvez você diga, depois de tanto tempo no ministério, mas essa oportunidade aqui ela é poderosa, E da responsabilidade que é, o que Deus tem como intenção de alcançar pessoas que têm encontrado nesse canal um meio de ser pastoreado, tocado, instruído, reconhecendo no ministério essa liderança. Me veio e o que veio no meu coração como direção, eu acho que tem a ver com aquilo que Deus está orientando a nossa liderança, sobre esse ano de 2026. Eu não ouvi muito, ministros falando o que vai ser o ano de 2026, mas se eu pudesse dar um apontamento, seria um ano de alinhamento, onde precisamos mesmo rever, fazer esse exame, examine você mesmo para ver se realmente você está na vontade de Deus, no plano de Deus, para que a gente possa ajustar e corresponder. Me veio a lembrança, aquele texto lá de Josué, capítulo 5, quando ele faz essa convocação, ele diz: santifiquemos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Eu acredito, irmãos, 2027 está trazendo algo que Deus quer que a gente esteja pronto. Então é bom a gente não passar desapercebido, é bom a gente não ser leviano com a oportunidade e apenas pensar é alguma coisa do apóstolo, quando passar ele volta ao normal, e vida que segue. Não, Deus está apontando através da nossa liderança. É tempo de diminuir a velocidade, de rever as marchas certas, para que a gente possa entrar nesse fechamento. A gente não sabe quanto tempo tem, mas estamos no fechamento daquilo que Deus tem para os últimos dias. É um privilégio estar nesse tempo, Deus ter nos possibilitado de fazer parte dos últimos dias da igreja, o período mais glorioso que já existiu sobre a face da terra, onde os poderes do céu estão reservados. Eu não sei se você é simpatizante dos Estados Unidos, desse movimento que houve aí com a Venezuela, mas você percebe o direcionamento que houve, de demonstrar poder, todos os armamentos, todos aqueles navios, essa demonstração de poder. Eu acredito que no mundo espiritual, Satanás está vendo os movimentos de Deus, ele colocando de forma estratégica, posicionando aquilo que vai ser a artilharia desses últimos dias. Ele está muito apavorado, amém? Ele está buscando um lugar para se esconder, mas ele vai ser tirado de lá. E nós vamos alcançar, colocar em liberdade o povo que Deus comprou. Você faz parte disso, não queira ficar fora. Então diga, alinhamento. Me veio um texto, e eu queria ler com você. Primeiro eu quero apontar em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2,
Eu vou ler aqui, a referência ela não ficou adequada, mas você vai pegar. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Você sabe a quem se refere essa palavra? Davi, né? Isso são os anciãos de Israel, quando ele estava reinando sobre Judá, eles lembraram a ele: o Senhor disse, tu apacentarás o meu povo Israel. Então havia esse comunicado. Se estranho sabia disso, né? Ao ponto de chegar para Davi: olha, a gente sabe que o Senhor te ungiu para apacentar o teu povo Israel. Era conhecedor dele também. Por que eu quero destacar? Porque o plano de Deus para Davi era ser rei de Israel. Mas quando Davi teve a oportunidade, no curso da vida, né, de fazer rema, fazer escola de ministros, ficar pronto, né, para entrar naquilo que Deus tinha para a vida dele, quando Saul morreu, Davi fez essa oração. Agora é no capítulo 2, versículo 1. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Davi perguntou: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá e também as suas mulheres. Versículo 3: fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Então nós temos aqui o que eu vou chamar de consagração. Davi sabia que o plano de Deus para a vida dele era apacentar o seu povo. Ele foi ungido para ser rei de Israel. Quando ele teve a oportunidade de entrar nisto, né, com a morte de Saul, é interessante que ele foi a Deus e disse: Senhor, eu subirei para alguma cidade. E Deus respondeu: sobe. E ele teve o cuidado, ele não se precipitou, né, de pegar meia resposta e colocar naquilo que a alma dele desejava. Ele poderia simplesmente ouvir Deus dizer sobe, e ele dizer pronto, eu já tenho a palavra do Senhor, e ir reinar sobre Israel. Mas ele teve a sensibilidade de perguntar: qual, Senhor? E o Senhor disse: Hebrom. E para Hebrom não era ir para a plenitude do chamado, era atender uma estratégia de Deus. Era atender algo que Deus conhecia e entendia ser a prioridade para Davi. Vai para Hebrom. E ele foi para Hebrom, e é interessante que ele foi tão comprometido que ele moveu todo o seu ministério. Ele não foi sozinho, ele foi com a sua família e levou todos os homens com suas famílias para aquela direção que Deus estava dando a ele, mesmo não sendo para o topo para o qual ele foi chamado. Vai para Hebrom. Você está comigo? E me veio e eu fiz essa colocação. Você está disposto em ficar em Hebrom? Porque às vezes a gente está tão maravilhado com o que Deus tem para a nossa vida, que a gente não vê a hora de chegar lá. E a gente não tem paciência nem consagração para perguntar a Deus: para onde subirei, Senhor? E a gente está se precipitando para ir para o topo daquilo que a gente entende que é o chamado de Deus para a nossa vida, e muitas vezes queimando etapas, por não ser tão agradável aos nossos olhos. E para Hebrom era reinar sobre 2 tribos, quando ele foi ungido para reinar sobre 12. Aí eu pergunto, irmãos, como é que está a nossa disciplina de consagração, se a gente consegue aguentar uma temporada em Hebrom? Ou seja, aquele lugar que não é o pleno, aquele lugar que a gente sabe não foi para isto que Deus me chamou. Você está comigo?
Esse livro, Seguindo o Plano de Deus, do irmão Reiga, maravilhoso. Eu aconselho você colocar como leitura para esse ano do alinhamento. Eu acho que se faz necessário nos temas aqui. Tem correndo a carreira, mantendo a vida cheia do Espírito, consagração ao plano de Deus, aprendendo a ser orientado pelo Espírito Santo, modos diferentes do Espírito Santo orientar, obedecer a Deus não é despesa, é lucro. O caminho do amor, o melhor caminho. São apontamentos, que esse livro traz. Mas eu quero destacar algo que ele compartilha aqui. Cumprir a vontade de Deus exige obediência e consagração. Ele diz: você não executará de uma só vez a totalidade do propósito de Deus para o seu viver. Cumprir o plano de Deus é um processo de obediência e fidelidade. É andar passo a passo, à luz daquilo que você sabe que Ele quer que você faça diariamente. Diga diariamente. A obediência a Deus e a sua palavra dia após dia, mesmo nas coisas mínimas, irá ajudá-lo a manter uma vida cheia do Espírito. Às vezes a gente pega esses picos, os pontos mais expressivos. Qual é a cidade que Deus quer que eu esteja? Qual o ministério Deus quer que eu faça parte? Qual a congregação ou igreja Deus quer que eu congregue? E parece que uma pessoa fazendo isso, ela já é altamente responsável em seguir o plano de Deus. Maravilhoso, mas eu digo que são pontos ainda fortes. Mas o que dizer do dia a dia? Amém? Do dia a dia, dia após dia. Na cidade onde eu estou, no ministério onde eu estou, na congregação onde eu estou. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Para que a gente não se rebele, mesmo estando na cidade certa, no ministério certo, na igreja certa, mas em rebelião ao plano de Deus. Que muitas vezes é querer que você esteja num departamento, mas você se acha grande demais para caber naquele departamento. Aí você está negligenciando o plano de Deus dentro do plano de Deus. Se isso pode acontecer, uma roda maior passa pela menor, então dá para compreender isso aí também. Fora da vontade de Deus, na vontade de Deus. E a gente precisa ter cuidado, porque isso depende muito na nossa vida. O irmão Reiga disse: o meio pentecostal hoje sofre a falta de ensino a respeito da congregação e da santificação. Consagrar-se e santificar-se para cumprir a vontade do Altíssimo é um processo perpétuo. Ou seja, não para, não é um momento pontual. Não é só dezembro para saber o que fazer em janeiro. É algo contínuo. Requer ajustes, direcionamentos da parte de Deus para a vontade dele ser executada. Em outras palavras, quando você se consagra para cumprir a vontade de Deus, não o faz para um determinado momento, sem que tenhas que jamais pensar a respeito disso de novo. Talvez você nem sempre saiba exatamente, com todos os detalhes, o que o Senhor quer que você faça, mas esteja sempre disposto a fazer tudo quanto Ele quer e aí aonde Ele deseja que vá. Você não conseguirá seguir o plano do Todo-Poderoso para a sua vida, a não ser que se disponha a fazer tudo quanto Ele pedir. Aí entra agora um testemunho dele. Ele diz que em 1941, minha esposa e eu deixamos antes do tempo certa igreja em Faz-me-ville. É assim mesmo a expressão? Faz-me rir, Faz-me-ville. Aleluia. Que estávamos pastoreando. Em outras palavras, partimos fora da vontade divina.
Por 2 anos fiquei perambulando no ministério itinerante e então Deus nos mandou de volta, a fim de acabarmos a obra espiritual que Ele nos dera para fazer ali. Olha que coisa interessante. Um ministro poderoso, com um chamado extraordinário, mas entendeu por ele mesmo, né, que o chamado, o ministério itinerante, era a plenitude para o qual Deus tinha escolhido, e pela impaciência, 2 anos antes, ele sai daquilo que era o plano de Deus. Certamente devia estar desconfortável, devia estar limitante aquele pastoreio ali. Ele se achou no direito de decidir por ele mesmo. 2 anos perambulando. É a expressão que ele usa. O que quer dizer? Nada funciona. Nada dá certo. Deus não está junto. Deus não pode dizer o amém. Então vai ser um andar sozinho e já sabemos o fim. Não vai dar certo. Não vai ter vida. Não vai ter funcionamento. Graças a Deus pelo coração piedoso de continuar buscando ao Senhor, e o Senhor orientou ele voltar. Essa volta deve ter sido um pouco humilhante, né? Até diante da família para reconhecer, errei, vamos voltar. Diante da própria igreja. Mas a responsabilidade de saber não é seguro ficar fora do plano de Deus. Vale a pena pagar qualquer preço para ficar na vontade de Deus. Me vem essa percepção, né? Às vezes, pessoas que sabem que Deus o chamou para apacentar o seu povo Israel, ou seja, ser presidente, ser um pastor presidente, estar à frente de uma igreja sede, em um estado ou em uma cidade pioneira. E às vezes a alma, né, porque a alma quando é para atrapalhar, às vezes ela fica avivada. Né? Ela começa a pontuar, não, se a vontade de Deus é lá, o que tu está fazendo aqui? Né? E essa inquietação faz com que pessoas tomem decisão. Eu vou te dizer, ficar em Hebrom, muitas vezes é continuar sendo um ministro auxiliar, quando você sabe que foi chamado para uma presidência. Você está comigo? Parece que não tem muita gente aqui não, é lá com você. Ficar em Hebrom, ter essa disposição, Senhor, para onde você quer? Vai para Hebrom e ficar lá por 7 anos, até que amadureceu no propósito e ali está a oportunidade de agora chegar na plenitude para o qual Deus o tinha chamado, ungido. Então ele voltou para essa igreja, porque sair do plano de Deus ia deixar ele perambulando. Só que, né, depois que ele saiu e chegou o momento que, por orientação de Deus, ele agora entrou no ministério itinerante, ele carregava um temor de Deus pedir que ele voltasse de novo para a igreja de Faz-me-Ville. Né? Faz-me-Ville. Ele ficou com esse medo e ele orava, disse que ele se levantava de madrugada, identificando, Deus quer que eu volte para lá. E ele orava dizendo, Senhor, eu não quero mais, né, voltar para lá. E isso não sei se durou meses, né, acho que anos não. Mas chegou um momento que ele já estava cansado, e ele disse, Senhor, se você quiser, eu volto para a igreja. 3ª vez, né? E Deus disse, eu não quero que você volte, eu só queria que você estivesse disposto. Aleluia. E ele concluiu, olha a conclusão de Deus. Porque se você não estiver disposto, né, a me obedecer, isso vai comprometer o plano que eu tenho com você. Então ele disse, se eu não tivesse tido essa devoção e essa entrega e essa rendição, pode ser que eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo hoje. Palavras dele. Então, meus amados, a gente tem uma grande responsabilidade.
Eu tenho uma estatística pessoal obtida só em sonho mesmo, não está registrada em lugar nenhum, não. Mas eu tenho esse apanhamento, esse olhar, né? Eu acredito, irmãos, que um percentual muito grande, eu digo mais de 50%, do povo de Deus, dos homens e mulheres de Deus, estão fora da vontade de Deus. Você está comigo? Está na cidade certa, no ministério certo, na igreja certa, mas o que estão fazendo está nesse afastamento, perambulando no reino de Deus. Por não se sujeitar, por ter uma conclusão pessoal sobre aquele ponto de vista. Graças a Deus, por irmão Reiga cultivar um ambiente de consagração, que deixa você sensível, desejoso de obedecer. E quem não desenvolve um ambiente de consagração, que vive apenas nessa grosseria, que não tem um ouvido, né, para perceber esse incômodo do Espírito, e continua andando na vida, achando, eu estou na vontade de Deus porque eu estou na cidade, que eu sei que Deus tem para mim, eu estou no ministério que Deus tem para mim, eu estou na congregação que Deus tem para mim, mas muitas vezes violando o que significa o Hebrom para você, que não é o pleno que você sabe que Deus tem, mas é o do momento. Você está comigo? Esse desejo, né, de querer alinhar. Então, fechando, queria que você tivesse mesmo essa responsabilidade de seguir esse apontamento. Há uma instrução da parte de Deus. Avalie os planos, né? Avalie a adequação. Quanto do que Deus quer, você está consciente. Porque a Bíblia diz, não seja insensato, procure entender. A procura é nossa, né? E essa procura não é só dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível. Tem alguns elementos, né? O irmão Reiga, ele dá aqui que ele se levantava de madrugada para orar. Eu não estou dizendo pelo horário, eu sei que tem aquela ideia aqui de madrugada a fila é menor, mas não existe esse negócio de fila para Deus. Fé, se um satélite pega todas as linhas ao mesmo tempo, imagine Deus. Amém? Dá para orar todos ao mesmo tempo e Deus ainda vai distinguir lugar, CPF. Mas ele faz esse apontamento. Eu me dediquei em oração. Né, com essa busca, Senhor, a tua vontade, e se a tua vontade for Hebrom, no caso dele, Fazmeville, está certa essa expressão? Quase, né? Mas eu não sou americano, como o Guto diz, eles que aprendem português, né? Você está comigo? Hebrom, no caso, essa disposição, aberto, se Deus precisar que você volte, que você vá, tenha da nossa parte esse comprometimento. Porque se nós não respondermos, não estivermos à altura com essa sensibilidade, isso pode comprometer o plano, né, que Deus tem para com a tua vida, para com aquilo que Ele colocou na tua... a unção que Ele colocou sobre você. Eu ministrava para os jovens domingo pela manhã e me veio, né, essa questão de consagração e eu apontei Sansão e Davi. Você percebe que Sansão, ele tinha uma unção poderosa, inquestionável. O agir de Deus sobre ele era nítido. Dava para distinguir o homem Sansão e o homem ungido. Mas você percebe como Sansão ele foi leviano com a unção. Eu acho que toda a consagração que Sansão tinha na vida dele era da mãe dele, que decidiu não cortar o cabelo dele. Foi um voto da mãe.
Da parte dele mesmo, você não vai ver iniciativa de consagração. Você vai ver a oportunidade de casar com uma mulher estranha? Não, eu vou lá e caso. Mesmo violando o princípio, mesmo... Pouco importa o contexto do que Deus pensa sobre isso. Tem ministros selvagens, que são ungidos, mas não tem cabresto. Não tem guia. A unção é poderosa, mas eu vou te dizer, Deus não conseguiu usar Sansão muitas vezes. Foram pontuais. Eu ouvi Magliana falando uma coisa, achei interessante e parei de dizer, porque eu dizia exatamente o que ela dizia, né? E corrigiu. Ela dizia que a gente se justifica. Deus usa um jumento, né? Independente de você estar preparado ou não, Deus usa um jumento. E Magliana disse, quantas vezes Deus usou um jumento? E quantas vezes Deus usou Paulo? Não queira ser um ministro que Deus só usa pontual, por causa da unção que Ele colocou na tua vida, mas Deus não encontra consagração para que Ele possa te conduzir no plano e propósito dEle. Davi, por sua vez, homem segundo o meu coração, olha, parece até desnecessário, Deus o ungiu para ser chefe de Israel. Chega agora a oportunidade, lá está ele orando, Senhor, devo subir para alguma cidade? Precisa disso? Deus já pontuou qual é o chamado para a vida dele? Mas esse dia a dia, não é por temporada. Nós não seguimos a Deus por aquilo que nós ouvimos há 10 anos sobre o que Ele tinha como propósito na nossa vida. O curso do rio dá volta. Eu ouvi um ministro falar, e eu encerro com isso. Ele disse, esse negócio sobre ouvir Deus, né, constantemente, dia a dia. Deus disse para Abraão, pega Isaque, teu único filho, e me oferece em sacrifício. A direção. Ele pegou o filho, colocou, e esse ministro disse, se Abraão não continuasse ouvindo a Deus, ele tinha matado Isaque. Mas por ter um ouvido constante, Deus pôde, na curva do rio, dizer, não é necessário a concretização matar. Porque ele ouviu, porque continuou ouvindo. Se ele tivesse ouvido apenas inicialmente, oferece o teu filho Isaque, Isaque estaria morto hoje. Eu vou te dizer, tem muitos Isaques mortos, porque pessoas só escutaram o começo da direção. Depois ficaram selvagens, não tem mais ouvido para Deus. Estão obstinados em alcançar aquele objetivo. Mas hoje eu quero te lembrar, Deus está apontando, 2026 é um ano de alinhamento. Que se faz necessário mesmo essa parada, e se essa parada exige uma mudança de hábito, para que o teu ouvido seja colocado no lugar certo, não na obstinação daquilo que você já sabe que Deus quer com você. Tem detalhes naquilo que Deus quer com você que é para hoje. E os detalhes para hoje pode ser uma imagem diferente daquilo que você espera. Vá para Hebrom quando você pensava em Israel. Ou Jerusalém, não sei qual era a capital lá. Samaria, não sei. Agora. Está comigo, irmãos? Ministério Verbo da Vida está sendo convocado para a gente ter mesmo esse apetite e essa busca. Não deixe isso ficar só na vida do apóstolo ou da diretoria, mas que você seja um responsável, como alguém que carrega uma porção dessa visão, de querer também saber qual é a vontade de Deus. Não é interessante estar na cidade certa, no ministério certo, na igreja certa, mas não entendendo o plano de Deus para o dia a dia. Sejam abençoados na prática da palavra. Deus abençoe.